Fala pessoal, tudo certo? Bem-vindos à Nova Concursos. Eu sou o professor Bruno Queregatti e essa videoaula será sobre geometria básica, umas dicas básicas aí para a gente entender esse conteúdo que é muito importante na matemática, né? Geometria, pessoal, 10 em cada 10 concursos que cobram matemática cai, né? Porque ele é um conteúdo bem direto, né? Ele é um conteúdo bem prático, então é fácil do edital cobrar isso de vocês e cobrar os conceitos básicos, né? Então a gente vai usar esse vídeo rapidinho aqui para dar as explicações básicas, falar um pouquinho da teoria, aquela introdução para todo mundo saber do que está sendo falado, né? E depois para aprofundar, obviamente vocês vão lá, adquiram nossos cursos, ver as nossas videoaulas, que aí vocês têm o conteúdo completo aí para poder estudar matemática, beleza? Então vamos lá, pessoal. O que tem basicamente em geometria, né? A gente tem as formas básicas de geometria, né, que a gente vai explicar um pouquinho elas, mas tem duas propriedades fundamentais aí que caem em todos os concursos, que é as famosas, né, os famosos aí, áreas e perímetros, tá aqui grifado aqui, ó, áreas e perímetros, né? Então são duas coisas diferentes das geometrias, e a gente vai definir primeiro e depois a gente vai apresentar das geometrias mais notáveis, tá bom? Vamos começar com o perímetro, pessoal. Eu falei áreas e perímetros, mas vamos começar com o perímetro primeiro, né? Então toda vez que o pessoal conhece perímetro, né, todo mundo já vai direto, assim. Quem sabe, vira e fala, professor, perímetro é a soma de todos os lados, certo? Então, se a gente tem aqui uma geometria qualquer, né, vou fazer uma geometria aqui de qualquer formato, tá? Bem torta, assim, não importa. Uma geometria qualquer formato aqui, e a gente tem as medidas dela, né? Aqui, 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 né? O que é o perímetro, pessoal? É eu somar todas essas medidas aqui, né? Eu até brinco, eu falo que o perímetro é a regra da cerca, né? O que é a regra da cerca, pessoal? A regra da cerca é se você vai cercar um terreno, por exemplo, quantos metros de cerca você precisa para cercar esse terreno? Como que você calcula isso? Através do perímetro, certo? Então você vai lá, soma todos os lados e aí vê quantos metros de cerca você precisa para dar a volta aí no terreno. Então a gente brinca que o perímetro é a regra da cerca. Já a área, pessoal, a área é uma medida que a gente fala que é a medida da superfície, né? É quanto ali de superfície, tá certo? Achei que estava escrevendo errado. O que é a medida da área, pessoal? É essa parte que eu estou pintando aqui, ou seja, é esse espaço aqui ocupado por essa medida, certo? Eu brinco que, inclusive, a área é a regra do piso, pessoal. O que é a regra do piso? Se você vai lá, tem a sua sala, tem a sua cozinha, você quer colocar um piso nesse cômodo aí do seu imóvel, o que você tem que contabilizar? A área que ele ocupa, para você saber quantos metros quadrados de piso. E a gente está até acostumado, né? Vai lá na loja e fala, eu quero tantos metros de piso, mas não é metros de piso, é metros quadrados, né? Mas a gente fala que é metro, a gente sabe, está acostumado, mas a unidade de área é o metros quadrados, tá? Então lembra dessa regra, piso e cerca. Perímetro é a cerca, em volta, área é o piso, quanto de espaço ali está sendo ocupado. Beleza? Sabendo área e perímetro, pessoal, vamos apresentar então áreas e perímetros das geometrias mais notáveis, aquilo que a gente vê mais na geometria, os polígonos aí mais conhecidos e os que mais caem em concursos, tá? Começando aqui com o nosso quadradão, né? Tá aqui o quadrado. O que é o quadrado, pessoal? Ele é um polígono de 4 lados, que também é chamado de quadrilátero, certo? E a característica principal dele é que todos os lados têm a mesma medida, certo? Então, é um quadrado de lado A, né? A gente não fala que é um quadrado A por A. Geralmente a gente fala um quadrado de lado A. Por que lado A? Todos os lados são iguais, então basta você ter uma informação só. Sabe sobre um lado, você sabe todos os outros, certo? Então, do quadrado, basicamente, o que a gente precisa? O perímetro, que eu vou chamar de P aqui. O que é o perímetro, pessoal? Soma de todos os lados. Então, eu vou somar A com A, com A, com A. Então, o perímetro do quadrado é 4 vezes o lado dele, certo? E a área, pessoal? A área é o produto do lado. Então, é A por A, certo? Então, é A vezes A. E aí, isso aqui dá A ao quadrado, certo? Então, basta você saber o lado do quadrado que você sabe o perímetro e sabe a área. Basta aplicar as fórmulas correspondentes. Beleza? Próxima geometria notável, pessoal, é o retângulo. O retângulo também é um quadrilátero, pessoal, só que tem agora
duas medidas. Ele tem a medida que a gente pode chamar de comprimento, que é a medida A, que eu coloquei aqui, e a largura ou altura, que a gente vai chamar aqui de medida B. Então, diferente do quadrado, que tem tudo igual, no retângulo a gente tem duas medidas, tá certo? E aí, perímetro e área segue mais ou menos a mesma lógica. O perímetro soma todos os lados, então vai ser A mais B mais A mais B. Então a gente fica com 2A mais 2B, certo? E a área, pessoal, é o produto de um lado pelo outro. Então aqui vai ser A vezes B, certo? Que nem às vezes você tem, eu tenho um terreno de 12 por frente e 20 de fundo, né, que o pessoal fala. O que é? Seria o 12 de frente aqui e o 20 de fundo aqui. Então como é que você calcula a área? Seria o 12 vezes 20. Então isso também na linguagem usual também do dia a dia. Às vezes o pessoal já sabe mais ou menos o que é área, né? E usa na linguagem aí. Então quando o pessoal fala, o terreno tem tanto de frente, tanto de fundo, você já imagina que ele é um terreno mais ou menos retangular, e aí você consegue calcular a área calculando esse valor da frente multiplicado por esse valor do fundo, tá? Que é justamente esse A vezes B aqui, tá? E se você quiser colocar uma cerca nesse terreno, você pode usar isso aqui também. 12 por 20, 12 lá atrás também e 20 para fechar o fundo. Então aí você também soma e vê quanto de cerca você precisa para cercar esse terreno retangular, por exemplo. Tá bom? Próxima geometria notável aí, pessoal, o paralelogramo. Paralelogramo, pessoal, a gente brinca que é o retângulo tortinho, né? Então como se você pegasse o retângulo e desse uma torcidinha nele assim, né? Ou uma deformada nele, que você faz com que um dos lados fique inclinado. Ih, só apareceu aqui, ó, negócio do mouse, deixa eu tirar aqui. Para voltar. Pronto, voltou a apresentação aqui. Vamos embora de novo. Seguindo aqui, pessoal, ó. Então, paralelogramo tem a mesma coisa. Ele é parecido com um retângulo, tá? Só que agora tem que aparecer uma outra medida para a gente identificar, tá? Que a gente vai chamar de altura. Que é essa medida aqui, ó. Que é a distância entre os dois lados que são paralelos aqui. Então, ou a distância entre o A ou a distância entre o B. Então, eu estou fazendo a distância entre o B aqui, certo? Então, essa distância a gente chama de H. Então, tem que tomar cuidado, porque essa altura a gente vai usar na área, certo? Então, o perímetro, pessoal, primeiro o perímetro não muda. Fica igual ao do retângulo, porque eu vou somar A, porque eu estou fazendo cerco, ó. A, B, certo? Agora, a área, pessoal, a área muda. Porque a área, eu vou justamente usar o lado que aqui eu usei como referência, e a distância entre os dois lados, que eu vou chamar de H. Então, a área do paralelogramo é B vezes H. Não vai ser B vezes A aqui. Tá? Então, sempre quando você tiver um paralelogramo, você não usa o lado que a gente brinca que é o lado tortinho, certo? Que é esse aqui, esse A aqui. A gente não usa na área. A gente tem que ter a distância entre os dois lados, que a gente chama de lados retos, né? Na verdade, se você colocar o paralelogramo de outro lado, ele que vai ser reto e o outro que vai ser torto. Mas na prática é isso que a gente vai fazer, tá? Então tomem cuidado com isso. Beleza? Próximo, pessoal, trapézio. O trapézio, mesma coisa. Eu vou ter uma medida B minúscula aqui, uma medida B maiúscula aqui, eu posso chamar aqui de A, posso chamar aqui de D, e aqui eu tenho uma altura entre os dois lados paralelos. E o trapézio tem essa característica, tá, pessoal? Dois lados do trapézio são paralelos, então a altura tem que ser entre os dois lados, tá? E aí o que a gente faz? Perímetro vai somar todo mundo, então é o A mais B mais D mais B maiúsculo, ou seja, soma todos os lados, faz a cerca, certo? E a área, pessoal, aí é uma fórmula um pouquinho mais diferente, né? Que é essa daqui, ó. Que é a fórmula da área do trapézio, que é o B maiúsculo, que a gente chama de base maior, ou seja, o lado paralelo maior, mais base menor, que é o lado paralelo menor, vezes essa altura, que é a distância entre eles, dividido por 2. Então essa formulinha já tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, que tem que ter atenção em relação a essa distância relativa aqui. Beleza? Para finalizar, outras duas geometrias bem conhecidas, pessoal. O nosso bom e velho triângulo, tá? Que tem 3 lados, certo? A, B e C. E o triângulo também vai ter que ter essa nossa característica aqui, a nossa altura, que é a distância de um dos lados, que a gente vai chamar de base, até o outro lado aqui, que é o vértice, certo?
Então, perímetro no triângulo, soma de 3 lados. E a área, base vezes altura, dividido por 2. Tá? Então, você tem que ter um dos lados e a distância desse lado para o outro ponto, que é o vértice oposto. Com essas duas medidas aqui, você tem a área. É só fazer ele vezes ele e tem que dividir por 2. Não esquece de dividir por 2. Tá? No triângulo tem que dividir por 2. E perímetro, soma dos lados. Beleza? Fechando, pessoal, circunferência. A circunferência tem uma medida característica, né, pessoal? Que é a chamada, é o R, que é o nosso querido raio, que é a distância do centro, que eu posso chamar de C, até o arco da circunferência, tá? Então a formulinha do perímetro da circunferência também é chamada de comprimento da circunferência e é calculada como sendo 2π vezes raio, beleza? E a área, πr ao quadrado. Lembrando, pessoal, que o π é um número irracional, né? E ele vale aproximadamente 3,14. Então tem que lembrar essas formulinhas das geometrias notáveis, e aí lembrando todas elas, você já tem o primeiro passo andado para resolver os problemas de geometria básica. E aí a partir delas vocês fazem as relações, calcula o lado que precisa, o perímetro que precisa, e aí você já fica bem preparado para começar a acertar questões desse conteúdo. Maravilha, pessoal? Gostou desse vídeo? Então tem outros aí para vocês darem uma acompanhada. Não esqueçam de curtir a gente nas redes sociais. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.